Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos meus amigos que convivem com diabetes, que cuidam de alguém com diabetes. A gente está iniciando aqui o Café, Informação e Diabetes. O assunto hoje que eu quero conversar com vocês é sobre esse caso de uma criança de 5 anos com diabetes tipo 1 em uma escola do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, em que a mãe foi impedida de ficar na escola enquanto a criança estava na escola, porque não tinha ninguém para ajudá-la a monitorar a glicose, ficar com o celular. Esse caso ganhou grande repercussão. Antes da gente dar aqui no Portal Diabético, a gente tentou apurar todos os fatos, entender o que estava acontecendo, tanto com a mãe quanto com a Secretaria de Educação. E o fato é, esse tema ele é importante, porque ele levanta várias questões, inclusive sobre o apoio a essas famílias de crianças com diabetes. Mas antes eu vou dar bom dia para vocês e tomar minha vitamina, porque eu já apliquei insulina. Bom dia, Márcio, Isadora, Nádia, Jaqueline, Elizabeth, Alain, Lucas, do Diabéticos da Ilha, Robert, todos. Mas vamos lá. Já fui levar a Mora para tomar banho, daqui a pouco eu tenho que voltar para buscá-la aqui perto de casa. O que eu queria comentar com vocês, é que essa situação ganhou grande repercussão nas redes sociais. A mãe acabou sofrendo muitos ataques, por conta de ter gravado aquele vídeo, de ter mostrado o filho. Ela que já faz um trabalho nas redes sociais, principalmente na rede vizinha, mostrando o dia a dia dela com o filho, testando alguns alimentos em relação ao tratamento do diabetes. Isso foi motivo de crítica. Mas o fato quando a gente está falando de um tema que os pais não têm amparo, muitas das vezes a mãe pâncreas, o pai pâncreas, a família sofre muito quando é uma criança pequena, porque primeiro vem aquela carga de culpa e de responsabilidade de uma criança com diabetes. E quando a gente amplia essa discussão dentro das escolas, quem vai administrar isso? Antigamente a gente não tinha sensor de glicose, a gente não tinha possibilidades, e com a chegada de novas possibilidades também acabam surgindo outros desafios e outras questões. E acaba que essa mãe gravou esse vídeo, a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto viu a grande repercussão que teve, virou notícia nos veículos de comunicação tradicionais ali da cidade, e a Secretaria de Educação pediu desculpa, lamentou o que tinha acontecido, porque a mãe, na verdade, ela queria ficar dentro da secretaria enquanto o filho estava dentro da aula, o tempo todo. Ela disse que lá na creche, em uma outra escola, ela tinha esse respaldo, e que nessa escola ela não tinha apoio de ninguém, por isso que era a única alternativa que ela tinha. É um assunto que traz à tona a questão de falta de legislação no Brasil. Mas aí, um parêntese, porque isso não significa que apenas ter leis vai resolver o problema. A gente fica amparado legalmente. Mas vamos lá. O fato é que ela estava desesperada porque o filho dela tem apenas 5 anos, não tem autonomia para aplicar insulina, para saber quanto está a glicose, Mesmo ele tendo educação em diabetes, ele é muito novo para ter essa autonomia. E o que ela disse é que ela queria deixar o celular com uma professora próximo a ele, e se tivesse algum problema ela voltaria. O fato é que a diretora teria não aceitado e não deu nenhuma alternativa. O que ela fez? Ela tirou o filho da escola e levou para casa, gravou aquele vídeo e acabou viralizando isso, E a Secretaria de Educação imediatamente chamou ela para conversar, buscou uma alternativa. O secretário de Educação deu uma entrevista ao vivo dizendo que estava lamentando o que tinha acontecido e que a partir de agora ela teria um funcionário para poder ajudá-la no momento em que a criança dela estiver na escola. Quando a gente noticiou isso, muita gente também começou a questionar. Mas esse funcionário, ele vai saber mexer? Ele sabe sobre diabetes? Qual é a educação dele? Enfim, você percebe que mesmo tendo uma solução, a solução nunca é 100%, porque na prática, quando a gente fala em ter um cuidador dentro da escola, se ele não entende de diabetes, ele vai ter que aprender como a gente aprendeu, como a mãe está aprendendo quando recebe um diagnóstico, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade muito grande por parte da escola em relação
aquela criança, porque ela tem o direito à educação e à saúde. Quando ela está lá dentro, a escola se exime da responsabilidade de poder tomar alguma conduta ou administrar uma insulina, que um erro pode ser fatal, então por isso que tem todo esse cuidado, né? Não estou defendendo, acredito que as famílias precisam de respaldo. Quantas mães não pararam de trabalhar para cuidar dos seus filhos após o diagnóstico? Uma editora da Record, na época que eu trabalhava, ela saiu do emprego porque ela não conseguia trabalhar tranquila, porque a filha estava dentro da escola e toda hora do intervalo ela tinha que estar lá. Hoje, com a tecnologia, a gente resolveu alguns problemas, porque a família consegue acompanhar à distância em algumas situações, nem todas, quando tem acesso, mas a gente acaba trazendo um outro problema em questão, né? Se a gente tiver apoio, será que esse apoio ele é qualificado? E aí eu trago uma outra questão, isso é reflexão, não é opinião, tá? Quando a gente fala em bomba de insulina, em sensor de glicose, sem dúvida é uma tecnologia que ajuda muito, né? Principalmente quem convive há anos ou crianças, né? Que os pais precisam trabalhar e tudo mais. O fato é que os pais eles têm o domínio, eles conseguem aprender, eles sabem lidar com essas situações, em algumas nem tanto, né? Porque cada dia é um dia. Mas o fato é, se hoje você for olhar os médicos, quem entende de tecnologia em diabetes? Quem sabe manusear uma bomba de insulina? Quem sabe interpretar um sensor de glicose? Poucos profissionais de saúde sabem. Então a gente tem um déficit disso. Então quando a gente fala de apoio dentro das escolas, a gente vai ter que também, né, capacitar essas pessoas, porque senão a gente vai ter um outro problema de responsabilidade, que na verdade os pais, quando levam para a escola, a responsabilidade passa a ser da escola. E se acontecer alguma coisa com essa criança? É um tema que a gente vai ficar discutindo horas, mas que abre, né, precedente para vários questionamentos. E aí, eu vou querer saber a opinião de vocês, tá? E aí a gente vem com o PL 2687, que pretende também, né, trazer esse amparo para as famílias, que é fundamental, principalmente para aquelas que não têm condições financeiras, que trabalham, mas a gente não pode diminuir a dor de uma mãe, mesmo com condição de dar um tratamento melhor para o seu filho, da responsabilidade que ela tem, do cuidado de um pai. Então, a gente não pode justificar a dor de um para diminuir a do outro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quem não tem condições acaba sofrendo mais. O fato é, se a gente tem um projeto de lei que garanta isso, a gente é amparado legalmente para a gente cobrar. E o que essa mãe fez nas redes sociais foi cobrar. Ela foi atacada, muitas das vezes sendo avaliada psicologicamente, que eu acho que isso é um caso que não deveria acontecer nas redes sociais, porque isso mexe, quando ela tem uma atitude dessa, ela está tendo uma atitude de desespero, porque ela não sabia o que fazer, né? Ou ela não tinha um caminho, ninguém deu uma solução para ela e foi a única solução que ela teve naquele momento. Aí, quando a gente fala de questão de um projeto de lei, a gente tem um amparo legal. Daí a importância desse projeto de lei 2687, que foi vetado no dia 13 pela Presidência da República, alegando falta de impacto orçamentário. E que a gente agora tem a possibilidade dos senadores e deputados derrubarem esse veto. E não adianta eles ficarem falando tudo agora que vão derrubar o veto, porque na prática a gente só vai saber mesmo se eles vão derrubar o veto no dia da votação. É óbvio que a gente precisa fazer pressão, é óbvio que mas a gente tem que ficar de olho para ver se eles não estão nos enganando, porque muitos podem dizer aqui, não, a gente vai lutar pela derrubada, mas na prática, no dia da votação, quando está valendo mesmo, vai derrubar? É isso que a gente tem que ficar atento. Outra questão importante, né? O PL 2687, virando uma lei, ele vai resolver esse problema, né? Principalmente das famílias dentro da escola? Agora é uma análise baseada em comparação com o que vivem as famílias de crianças com autismo. Não vai resolver o problema, a gente vai ter que lutar muito para que a lei seja cumprida, porque lei pode existir, mas na prática será que funciona? O celular foi proibido dentro das escolas, mas tem uma exceção que a pessoa com diabetes, a criança com diabetes tipo 1, que faz o uso do monitoramento contínuo,
teria direito a ter o celular. Na prática, funciona para todo mundo? A gente tem uma exceção na lei, mas os profissionais não estão capacitados e eles não entendem sobre o que pode e o que não pode. E aí as famílias continuam enfrentando esse tipo de problema. Mais do que uma lei, a gente precisa que ela seja cumprida, né? Uma lei como o PL 2687, ele é importante nesse aspecto, no sentido da família, muito importante, mas não é o fim, é o começo de uma luta, porque as famílias de crianças com autismo, eu conversei com 2 ontem, só para eu entender como funciona na prática. Até hoje, essas famílias sofrem, mesmo tendo uma lei que ampara, para conseguir vaga numa escola, para conseguir um professor ou uma pessoa que apoia essa criança dentro da escola. Muitas das vezes, quando vai para o ensino privado, as escolas não falam que não vão aceitar porque tem o espectro autista. Falam que simplesmente não tem vaga, porque para essa escola isso seria um gasto a mais, teria uma pessoa a mais. Então, na verdade, a gente começa a resolver um problema, mas a gente vai arrumar outros problemas que a gente vai ter que solucionar com o tempo. Isso não é uma opinião, isso aqui é apenas uma reflexão para a gente saber que nada é uma solução definitiva, né? Nesse caso dessa mãe, da Tamires, né, que lutou e ela conseguiu que eles olhassem para ela e para o filho dela e vão colocar um profissional de saúde. O problema dela está solucionado? Talvez nesse momento pareça que sim, mas na prática, será que vai estar solucionado mesmo? Será que quando ela não estiver perto dele, eles não vão começar a ligar para ela, pedir para ela ir várias vezes na escola? Enfim, né? Como que isso vai se desdobrar? Por isso que é um assunto tão complexo, em que às vezes a gente quer uma solução muito fácil e rápida, e como se alguma coisa vai resolver o seu problema. Quando você está com sede, você bebe água e talvez aquilo resolva. Mas quando a gente fala de sociedade, na prática, nem tudo vai resolver o problema de uma hora para outra, né? Então, é só para a gente trazer pela luta, pelo suporte, e com certeza, no momento que a gente tiver o suporte, a gente vai ter outros problemas, que aí tem a capacitação, a forma como as pessoas vão lidar, quantas vezes essa família vai ser acionada para voltar à escola, como que isso vai funcionar na prática. Quando a gente tem uma lei que embasa isso, a gente tem como cobrar, e na justiça a gente tem algo mais concreto. Nesse momento a gente não tem mesmo, então fica muito mais subjetivo e fica muito por interpretação. Por isso a gente luta para que esse projeto de lei seja aprovado, para não ser uma perda muito grande, né, para essas famílias principalmente, né, que dependem de um apoio dentro das escolas. E claro que aí tem outros aspectos da legislação que são importantes, né? E aí, conversando também com a questão, né, das famílias com autismo, a gente percebe que os desafios eles continuam, mesmo depois de ter... Eles têm 2 leis, a lei né, da pessoa com autismo, do espectro autista, que é de 2012, e tem a lei do deficiente, que são 2 leis que se complementam ali para garantir o que essas pessoas precisam, e dependendo do grau, né, do autismo. Então, essa reflexão de hoje é para trazer que a discussão é muito maior, não é um caso isolado, não é o caso apenas da Tamires, que no caso dela teve um problema pontual ali resolvido até agora, e a gente torce para que isso continue. Mas eu quero... E as outras famílias que também passam por isso? Daí a importância de ter uma legislação para garantir isso para todos e não ser algo isolado. Porque no caso dela, a gente teve grande repercussão, a gente deu essa notícia, outros veículos de comunicação também deram, influenciadores também publicaram nas redes sociais, e todo esse movimento é importante. Mas isso resolveu o caso dela, mas não resolve o caso de tantas outras mães. Talvez sirva de exemplo para as outras mães brigarem pelos mesmos direitos. Mas essa briga, nunca vai acabar se a gente não tiver uma legislação. E quando tiver uma legislação, talvez a gente tenha que brigar por outras questões tão importantes quanto ter um apoio dentro da escola. Agora eu quero saber a opinião de vocês, né, porque eu acho que é importante. Eu estou trazendo, na verdade, um ponto de vista, né, e uma reflexão relacionada a tudo que aconteceu. E outra coisa, gente, atacar uma mãe numa situação vulnerável como essa é desumano, né?
Você pode não concordar, porque a gente tem o direito de não concordar com algumas atitudes ou avaliar de uma forma que a gente não saiba o contexto. Mas daí, até a rede social eu começar a atacar como se ela tivesse problemas, até profissionais de saúde, né? Justificando uma questão de questões de procurar terapia. Cara, isso é muito delicado, porque a rede social, como ela não tem legislação, as pessoas elas vão acabar fazendo o que elas têm vontade de fazer. Só que isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Como fica a cabeça de uma mãe, de uma criança? Por mais que ela tenha publicado nas redes sociais, ataque e ódio não se justificam, né? Você pode não concordar, mas aí você não precisa atacar. Não atacar que eu digo atrelando ou sugerindo questões psicológicas. Primeiro que tem que ter uma avaliação, né? Uma avaliação de um profissional para poder falar, não nas redes sociais irem atacar, porque no fundo, se ela estava errada ou certa, eu não sou juiz para estar aqui julgando, mas o fato é que ela estava num momento de desespero e foi a única alternativa que ela buscou para poder resolver o problema dela e colocar a situação, resolver o problema dela. É para sempre? Não acredito que seja, mas serviu para poder resolver essa questão nesse momento da vida dela. Quero saber a opinião de vocês agora. Enquanto isso, deixa eu ver como está a glicose. Meu filho tem diabetes desde os 3 anos e mesmo morando em um lugar onde sempre tivemos todo o suporte, como informei rapidamente, bombas e todos os insumos, foi muito difícil. Imagino a angústia dela. Quem está dizendo é a Edjane. Eu tô com o olho roxo? Não tô não, deve ser o sol. Onde tá roxo, gente? Deve ser olheira, então. Não tô não. Esteban, não tô não. Gente, eu sempre mostro aqui os desafios, né, com diabetes, mas quando a coisa tá boa eu posso mostrar também pra vocês, né? Nossa, foi a noite inteira assim, ó. Nem eu tô acreditando. Não é sempre, mas às vezes acontece. A live vai ficar salva aqui, tá? Só para vocês saberem. E também lá no Spotify, gente, a gente vai ter novidade em breve. Então, para quem quiser... Aqui tá dizendo, eu fiquei horrorizada com certos comentários, muitos pela parte do conhecimento, mas também por crenças que infelizmente reverbam até hoje, exatamente. Mas ocorre que sempre fui prejudicada por não ter nenhum respaldo. Tanto na iniciativa privada quanto em concurso público, situações na qual foram alegados estudos da OIT. No passado nunca quis dizer que sou diabética, porque passar na frente de ninguém em qualquer situação. Acredito que a cura ou tecnologia da cura já foi alcançada, mas economicamente para a indústria farmacêutica não é interessante. Tenho 43 anos, já passei por muitas situações, já perdi vaga de trabalho. Ediane, eu falava para a professora a dose de insulina, ela aplicava, mas meu filho sempre usou bomba. Isso é muito relativo, né? Porque cada um tem um tipo de tratamento e como a gente não tem, né, uma legislação que ampare essas famílias, a gente fica muito da interpretação e da boa vontade das pessoas, né? Porque por mais que tenha uma lei e ela não cumpra, você vai poder exigir isso, você vai na justiça, vai ter algo que vai te amparar. Mas a interpretação fica algo muito vago. O Edson Perrotti está aqui, médico, endocrinologista, pessoa com diabetes. Um grande abraço para você, meu amigo. Inclusive, eu vi que ele lançou um canal, 2 diabéticos, ele e o Levimar, gente. Para quem quiser acompanhar, acho super bacana. Alguém me mandou esses dias, eu até esqueci de mandar mensagem para vocês, mas parabéns aí pela iniciativa. Tem um monte de gente aqui, mas vamos lá. Gente, eu vou ter que buscar a Amora. Deixa eu ver se ela já está pronta. Eu vou lá agora buscar a Mola. A Doce Infância está dizendo, aqui na minha cidade tem lei aprovada, nossas crianças são respaldadas. É em Maricá, né?
É Maricá, Rio de Janeiro, lá tem uma lei que respalda as crianças. Bom dia, já tá com hiperglicemia 9,5, já tô com 9h55 da manhã. Acabei de acordar. O que você comeu ontem? A sua... é chato fazer esse tipo de pergunta, né? Mas uma coisa que eu sempre avalio é o que eu comi para eu acordar com a glicose alta ou se a insulina está ajustada, principalmente a basal, de acordo com as minhas necessidades. Às vezes é falta de basal e às vezes é o tipo de alimento que a gente come. Se eu como uma pizza à noite, gente, eu fico até meio-dia com a glicose alterada e não tem insulina no mundo que baixe. Esteban, por que Lula proibiu sensores grátis no Brasil? Disso ninguém fala. Mas não foi o Lula, foi a Conitec que... Vamos lá, primeiro, deixa eu explicar porque eu acho que existe uma confusão generalizada e as pessoas, elas resumem tudo em Lula e Bolsonaro, né? Primeiro, a Conitec é o departamento que faz a incorporação das tecnologias do Ministério da Saúde. Foi a Conitec que deu um parecer negativo para a implantação. No estado de São Paulo, o Tarcísio negou para o estado inteiro porque ele disse que não tinha impacto orçamentário para o sensor de glicose. Em alguns municípios e algumas cidades a gente já tem essa distribuição, né? O fato é que a gente tem que tirar essas figuras, porque enquanto a gente ficar presa apenas como presidente, as pessoas que resolvem tudo no país, apesar da importância que eles têm, independente de quem for, né, qual partido for, eles têm algumas responsabilidades, mas nesse caso específico nem chegou até ele, tá? Foi a Conitec que diz que não foi aprovado. O veto em relação ao PL 2687, sim. E outra coisa, gente, tem muita gente fazendo uma confusão, achando que o PL 2687 já vai garantir sensor de glicose e bomba de insulina. Primeiro, se você lê, né, o projeto de lei, ele quer permitir acesso, mas ele não detalha como isso vai funcionar e quem vai ter direito. Então, é só para a gente alinhar as expectativas. Alinhar a expectativa é que assim, não é porque vai aprovar se esse projeto de lei virar lei, que as pessoas, todo mundo vai ter acesso a sensor e a bomba de insulina. Isso não existe. E nem no projeto de lei isso está garantido. Ele está dizendo que melhora o acesso ao tratamento. Mas daí como isso vai funcionar na prática, a gente vai ter que lutar juntos para que isso se torne uma realidade para a grande maioria. Mas eu acredito que não vai ser para todo mundo, se isso de fato acontecer. E a gente já tem hoje, né, programas municipais e estaduais que permitem acesso a essas tecnologias. Aqui em Foz tem projetos da Itaipu para as crianças e adolescentes. Inclusive tem a ADIF aí, que é a Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu, que oferece sensor de glicose e todo um acompanhamento. A ADIF que fica aí. Tá travando, gente, ou não? Seguinte, ó, eu vou ter que sair porque a Amora já tá pronta. Vou deixar essa live salva, compartilhem, podem deixar a opinião de vocês em relação, mas o que eu quis trazer para você, na maioria das vezes aqui, foi reflexões, né? Que o caso dessa mãe, ela levanta temas importantes que precisam ser discutidos. E para a gente ter direito, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter que lutar muito e não podemos desistir. É um desafio, que a gente queria que fosse mais fácil, sim, mas não é assim que funciona, infelizmente. Mas a gente continua nessa luta aqui e com o nosso compromisso de levar informação com responsabilidade, baseado na ética do jornalismo e também de um produtor de conteúdo, porque quando a gente vem produzir conteúdo, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala e no que a gente faz. Se a gente erra, a gente tem que assumir o nosso erro. No caso do jornalismo, a gente responde até criminalmente caso você faça algo de errado. Errar, todo mundo erra. Agora, persistir no erro não dá para persistir, né? Então a gente continua aqui, conto com vocês, obrigado pela confiança, beijos, tchau, boas glicemias.